Adore e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Só até aqui. Glória a Deus, aleluia. Essa é uma passagem já até bastante conhecida. Já vi muitas ministrações em cima dessa palavra. E enquanto eu meditava na história desse jovem, a qual foi relatada, a história desse jovem, eu me peguei pensando em quantos de nós e quantas vezes nós somos parecidos com esse jovem em alguns aspectos da nossa vida. Um jovem que se achegou até Cristo com curiosidade e expectativas. Diante da forma em que ele se achegou até Cristo e a pergunta que ele fez, demonstra que ele já tinha ouvido falar de quem Jesus era. Porque quando ele chega perante ele, ele pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? Pergunta a respeito da salvação, o que significa que ele já tinha conhecimento daquilo que Cristo pregava, daquilo que Cristo ministrava. E diante dessa pergunta, o Senhor já o corrige com relação a um contexto ali em que ele chama a Cristo de bom. E conhecendo já o coração daquele homem, Cristo o corrige e diz que há somente um bom, que era o Pai. E diante do que ele fala em relação a uma característica de Deus, ele logo cita a ele os mandamentos. E quando ele cita os mandamentos, ele não pergunta a esse jovem se ele conhecia ou se ele praticava. Ele os cita e ele prontamente, porque os mandamentos naquela época eram um parâmetro, ele era um padrão de perfeição daquele que andava em santidade. Mas assim, quando Jesus cita, ele prontamente já se acha irrepreensível perante aquela lei, onde ele já se prontifica e diz: tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu tenho feito. Mas nós sabemos que o único que atendeu perfeitamente às expectativas dessa lei foi Jesus. E que o homem, na sua natureza pecaminosa, na sua natureza caída, no seu coração corrompido, ele por si só não cumpriria perfeitamente as ordenanças de Deus em relação à lei. Isso já mostra, e quando ele pergunta ainda o que lhe falta, porque dentro de si também, apesar de afirmar que ele cumpria os mandamentos dentro de si, eu creio que ele sabia que faltava alguma coisa. Porque mesmo depois de afirmar que ele já cumpria tudo aquilo, toda aquela listinha que Jesus falou para ele, a nossa alma, ela sente esse vazio. Ela sente quando há uma falta de conexão, quando há uma falta de entrega verdadeira. E aí então ele pergunta o que ainda lhe faltava. E naquele momento Jesus vai tocar em algo dele que ele não estava pronto para que fosse tocado. Quando Jesus fala a respeito da sua riqueza, aqui ele foi confrontado, porque ele não estava pronto para entregar algo que ele sequer tinha percebido que estava no altar do seu coração.
E esse confronto não só revelou as suas prioridades, como também a incapacidade de cumprir com perfeição os princípios do mandamento de Deus. Porque embora ele tivesse anteriormente afirmado que tudo aquilo ele cumpria, essa revelação a ele já descumpre o primeiro mandamento, que é amar o Senhor, o teu Deus, sobre todas as coisas. Ali já revelou que o coração dele estava tomado pela riqueza. E diante das suas convicções, as suas obras justificavam a si mesmo e que ele era autossuficiente por conta dessa afirmação de ele se achar cumpridor da lei. Aquilo que Jesus cobrou revelou a dureza do coração humano, o coração que é escravizado nas suas próprias paixões. E quantas vezes nós não somos diferentes desse jovem rico? Porque muitas das vezes nosso coração não se encontra preso em algum material, mas às vezes se encontra numa falta de perdão que a gente não consegue liberar. Quantas vezes o nosso coração está preso em coisas que estão nos impedindo de avançar cada dia mais com Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Eu achei muito forte a história desse jovem, porque quando nós nos colocamos na posição dele, nós percebemos quantas coisas nós temos valorizado na nossa vida que tem tomado esse lugar de Jesus. E diante da história desse jovem, eu me peguei pensando nessa proposta que o Senhor fez a ele de seguir, dele largar tudo, abrir mão das suas reservas, porque muitas das vezes aquele que está com o coração escravizado, principalmente nos bens materiais, ele se sente seguro. E andar com Cristo, nós sermos dependentes dele. E muitas das vezes o bem material, a riqueza, aquilo que nos dá segurança, nos dá autossuficiência. E eu me peguei pensando a respeito dessa proposta que Cristo fez a ele. E se ele tivesse aceitado, se ele tivesse abrido mão daquilo que Cristo estava pedindo, se ele tivesse o coração um pouco mais disposto a entregar, eu fico imaginando quantas coisas ele teria vivido caminhando com Cristo. E quantas pessoas hoje estão presas nas drogas, estão presas nos seus vícios, estão presas nas suas próprias concupiscências e não conseguem abrir mão para entregar tudo a Cristo, para seguir a Ele, para andar com Ele. E diante dessa renúncia que ele poderia ter feito, nós vemos também dentro da palavra outras histórias de pessoas que tiveram a coragem, que tiveram a disposição e um coração voltado a abrir mão. Nós vemos em Isaías 8, quando o Senhor pergunta a quem ele enviaria e ele se dispõe, e ele se entrega àquele chamado, revelando um princípio de obediência a Deus. E lendo o livro de Isaías, você vê quantas maravilhas espirituais ele experimentou na sua caminhada, no seu ministério com o Senhor. Nós podemos ver também em Lucas, no capítulo 5, do 1 ao 11, o chamado dos discípulos na pesca maravilhosa.
O meu esposo gosta muito dessa passagem. E ele sempre fala que ele, no momento da vida dele, onde eles tiveram uma abundância, como eles nunca tiveram antes, eles logo em seguida foram chamados a seguir a Jesus. E o coração deles não se prendeu naquilo. E eles deixaram tudo ali e foram seguir com Cristo. E como nós conhecemos os discípulos que caminharam com Cristo, quantas maravilhas eles experimentaram. E trago também a vida de Paulo. Nós vemos no capítulo de Atos 9 a conversão dele. E na sequência dos capítulos nós vemos o desenvolvimento do seu chamado e em outros livros também. Mas há algo na caminhada de Paulo que é impactante. E eu vou ler essa passagem que se encontra em Filipenses 5, 7, 11. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Em Filipenses 5, a partir do verso 7, a palavra do Senhor vai dizer: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à sua suprema grandeza de conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas as que vêm mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Glória a Deus. Só até aqui. Eu acho fantástica a forma que Paulo escreve como todas as coisas perderam valor para ele depois de encontrar a Cristo. A graça de Jesus impactou tão fortemente a vida de Paulo que ele passou a considerar que era tudo para ele como nada. Para nós que sabemos a história de Paulo, nós sabemos que ele era um homem de alto escalão e que tinha uma alta posição. Aqui nesse livro referente ao jovem rico, ele se encontra nos 3 evangelhos. Eu li em Mateus, mas na versão em Lucas vai dizer que ele era um certo homem importante. Então, ele também carregava uma imagem a seu respeito perante a sociedade. E pode ser que isso também tenha sido um fator para o qual o impediu de aceitar aquilo que Cristo propôs a ele. Glória a Deus. Enquanto o jovem rico perdeu um inestimável valor da graça por causa daquilo que tinha preço, Paulo viu todas as coisas perder o valor por causa daquilo. É ao contrário, aquilo que tinha valor e as demais coisas perderem o preço. E hoje em dia, eu não sei vocês, mas eu não vejo algo tão extremo
o Senhor nos pedir algo tão extremo a ponto de dizer: vende tudo a sua casa, deixa a sua família aí, larga seu serviço, abandona tudo e vai. Não pediu algo tão extremo para nós nos dias de hoje. Mas tem muitos de nós que não está preso a coisas materiais, às nossas luxúrias, mas ainda muitos de nós presos nas suas próprias concupiscências, nas nossas próprias paixões, no próprio orgulho, na própria rotina desenfreada, onde tudo é uma prioridade, quando a prioridade devia ser Cristo. Quantos de nós perdemos experiências tremendas no mundo espiritual? Quantas coisas nós estamos perdendo vivendo com Cristo? Como o jovem rico que, por causa das suas escolhas materiais, suas escolhas carnais, humanas, deixou de viver algo tremendo. Quantas coisas estamos deixando passar no raso com Cristo por causa das nossas escolhas? Escolhas que nos mantêm na ignorância, de achar que só porque eu estou seguindo uma rotina, uma lista de coisas, eu estou sendo suficiente, autossuficiente. Quando eu deveria ser cada dia mais alcançado pela graça. Quantas vezes eu quero entregar a Cristo uma listinha de: olha, Jesus, eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo isso, acho que até aqui já está bom. Quantas vezes nós ainda estamos nesse raso, porque as nossas escolhas humanas ainda estão tomando tanto espaço do nosso coração, que tem se tornado um altar, tem competido com o lugar de Cristo. E o Senhor, Ele nos chama para abrir mão das nossas estruturas, para nós dependermos verdadeiramente dEle. O jovem, naquele momento, perdeu a Cristo pelo que muito lhe valia. Porém, já parou para pensar que o que muito nos vale hoje é perecível, é passageiro. Quantas vezes nós titubeamos em abrir mão de coisas nesse mundo que daqui a pouco passa como um sopro, quando nós deveríamos estar com todas as forças buscando aquilo que é eterno. Quando eu era criança, o que eu mais ouvia falar era sobre irmos para o céu. E como tem se perdido esse desejo no meio das pessoas. Quantas vezes eu tenho visto que os antigos já não falam mais tanto assim do céu. E porque a cada dia nós temos vivido um mundo materialista, onde eu tenho que correr freneticamente para conquistar isso, conquistar aquilo. Não que em certa medida não seja errado que a gente almeje algumas coisas, mas quando isso começa a tomar lugar, começa a se tornar um problema. Porque não deveria ser nós que freneticamente corre atrás das bênçãos, mas assim como Jesus fala na sua palavra, as bênçãos correriam atrás de nós. Mas a gente precisa estar numa posição aos pés dele. E diante dessa passagem, olhando a expectativa do jovem rico, o material era a sua riqueza, mas quanta riqueza ele teria experimentado com Cristo.
mas não uma riqueza do mundo, uma riqueza celestial, que está disponível a nós a todo tempo. Só basta nós nos dobrarmos, nós buscarmos o Senhor de todo o coração e começarmos a abrir mão daquilo que tem nos impedido a alcançar áreas tremendas no reino celestial. Cabe a nós, a cada dia, nos entregarmos. Todos os dias o Senhor, Ele nos sonda, Ele nos confronta no nosso interior e nós precisamos mudar, entregar e abrir mão das nossas paixões humanas. O céu, ele espera uma resposta nossa a todo tempo. E cabe a nós responder. O Senhor, Ele quer que nós vivamos coisas tremendas. O coração daquele jovem era escravizado pela riqueza. E não se dispôs a obedecer um pedido de Jesus. E a sua história se finaliza ali. Ele não tem mais nenhuma citação a seu respeito ao longo da palavra. E terminou assim, dessa forma triste. Eu espero que mais para frente, mediante a sua caminhada, ele tenha se convertido a Jesus. Mas não é relatado mais nada a seu respeito. Porque o seu coração estava tão preso naquilo que não quis receber ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Eu gosto muito desse livro. Ele se chama O Livro dos Mártires. E quando eu estava lendo ele algum tempo atrás, eu vi um relato a qual, na hora que eu estava saindo de casa, o Senhor me fez lembrar dessa passagem nesse livro, e eu trouxe ele para compartilhar. Esse livro, ele data todos os mártires que documentados no período após a morte de Cristo, no começo da igreja. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno relato dele, que me fez lembrar essa passagem no momento em que li. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E esse pequeno relato se chama A Oitava Perseguição sob o Governo de Valeriano, em 200 e 507 depois de Cristo. A oitava perseguição teve início sob o governo de Valeriano no mês de abril de 257, continuou por 3 anos e 6 meses. Inúmeros foram os mártires abatidos nessa perseguição. As torturas por que passaram e as formas como morreram foram variadas e dolorosas. Os mais eminentes entre eles serão aqui mencionados, sem, porém, considerar cargo, gênero ou idade. Rufina e Secunda foram 2 belas e brilhantes seolitas, filhas de Astécio, um eminente cavaleiro de Roma. Rufina, a mais velha, foi designada a se casar com Armetário, um nobre rapaz. Secunda, a mais nova, a se casar com Verino, um homem de alta posição e opulência. No início da perseguição, ambos os pretendentes eram cristãos. Contudo, quando surgiu o perigo, renunciaram à sua fé a fim de salvar a fortuna que lhes pertencia. E eu achei tão interessante esse relato porque me lembrou a história do jovem rico.
a qual renunciou a sua fé, renunciou à caminhada com Cristo, a uma proposta de vida eterna em favor da própria riqueza. Que nós possamos, querido, de verdade, nos entregarmos cada vez mais a Cristo. Que possamos cada dia mais analisar os nossos corações e não permitir que aquilo que tem tomado espaço venha roubar um espaço que é de Deus. Que possamos ver dentro de nós aquilo que é passageiro, mas que tem tido um lugar de valor. E era essa palavra que eu queria deixar nessa noite. E eu gostaria de terminar com uma frase. Porque o Senhor, Ele quer nos dar uma vida plena com Ele. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos plenitude. Ele quer que nós sejamos alcançados, que nós nos entregamos sem reservas. Ele quer que nós nos entregamos a Ele plenamente, para que plenamente vivemos com Ele. E a frase que eu quero deixar é: a sua vida plena com Deus está do outro lado da obediência. E Ele nos chama para obedecer o seu chamado, o seu propósito, e sermos um canal para alcançar as outras vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É o que eu queria deixar nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Uau. Toda vez que fala sobre essas questões, eu fico pensando, Deus tem chamado a nossa atenção em relação a isso. Deus tem chamado a nossa atenção em relação... E eu estava pensando agora, né? É uma linha muito próxima, né? Eu falo no sentido... Qual é o limite? Qual é o limite? Porque todos nós precisamos trabalhar. Todos nós precisamos comer, beber, vestir, não é verdade? E a gente fica pensando, qual é o limite? Qual é o limite que agradaria a Deus? Qual é o limite que nós vamos viver nesse tempo presente, esse tempo que exige tanto da gente? Esse tempo exige tanto da gente, querido. Eu estava pensando, mas, pelo menos aí 60%, 70% da população está endividada. É um número muito grande de pessoas endividadas. Ou seja, o sistema tem requerido da gente cada vez mais, não é verdade? O sistema nos obriga a fazer isso. A questão é que todas as vezes que nós nos rendemos ao sistema, a gente se afasta da obediência de Deus. E é uma coisa impressionante, porque o sistema faz isso. O sistema nos obriga cada vez mais a avançar para dentro das nossas condições humanas. E por incrível que pareça, Deus deixou algumas passagens escritas na Bíblia nos alertando disso. É como se Deus soubesse o que aconteceria no dia chamado hoje. E na verdade, Ele sabia. Porque a palavra de Deus fala que Ele sabe o fim desde o começo. Se Deus é uma pessoa, um ser, que vai de eternidade em eternidade, eu acredito que em algum momento da eternidade Deus passou por aqui e falou, rapaz, no final dos tempos vai ser dias trabalhosos. E aí ele começa a escrever algumas coisas. E eu fiquei pensando, qual é o limite entre as nossas necessidades e a necessidade de Deus?
Já parou para pensar nisso? Qual é o limite entre as nossas necessidades e as necessidades de Deus? Aí eu estava pensando aqui enquanto estava ministrando. Eu encontrei uma pessoa que entendeu o limite. Biblicamente falando, eu encontrei uma pessoa. Talvez tem mais, mas a pessoa que Deus trouxe no meu pensamento. Olha para você ver. A palavra de Deus fala que depois da morte de Davi, o povo de Deus precisava ser conduzido para o propósito. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Apesar dele ter errado, Deus tinha feito uma promessa de manter alguém sempre no trono, vindo da linhagem dele. Se a gente for parar para ver, Davi foi um homem de muitas possessões. A palavra de Deus fala que Davi ganhou muitas guerras, e dentro dessas guerras que Davi ganhou, ele juntou muita riqueza. A palavra de Deus fala que quando o filho dele, Salomão, vem, então a gente entende que um príncipe, um homem já abastardo de dinheiro, de riqueza, e a gente pensa, daí é fácil, porque ele está assumindo uma responsabilidade com Deus, tendo tudo que precisa. Se for olhar bem, a gente poderia pensar assim, não é verdade? Porque o pai dele era um rei, o pai dele tinha tudo e tinha muito dinheiro. Então, quando Deus vem e apresenta a necessidade de conduzir o povo, e pergunta para ele o que ele queria, ele responde bem de cara para Deus e fala: Senhor, eu preciso de sabedoria para conduzir o teu povo. Olha que coisa interessante. Automaticamente, com a decisão dele de ter sabedoria para conduzir o povo de Deus, Deus acrescentou para ele também riquezas. Aí eu fiquei pensando, qual é o limite entre as nossas necessidades e a necessidade de Deus? O limite é a obediência. Tudo aquilo que faz a gente desobedecer, tudo aquilo que faz a gente sair fora da obediência de Deus, ultrapassa os limites dele. E ele falou claramente, ele falou que é melhor obedecer do que sacrificar. Todas as vezes que eu sacrifico, eu gero em mim um cansaço mental, um cansaço emocional e um cansaço físico. Todas as vezes. A maior ou a melhor maneira da gente observar e tentar entender se nós estamos dentro da obediência é começar a analisar qual é o nível de cansaço que nós estamos tendo, mentalmente, fisicamente, emocionalmente, com algo que requer tanto da gente. Vocês compreendem isso ou não? Se o que nós estamos fazendo nos últimos tempos tem sugado a nossa energia mental, a nossa energia emocional, a nossa energia em todos os sentidos, nós precisamos parar e falar: eu estou na minha necessidade ou na necessidade de Deus? E às vezes a gente vai pensar: pastor, mas qualquer serviço ou qualquer coisa que a gente for fazer vai sugar a nossa energia nos últimos tempos. Não aquilo que está dentro da vontade de Deus, por incrível que pareça, irmãos. Aquilo que está dentro da vontade de Deus não vai. E eu vou falar isso porque a Bíblia falou sobre isso. A palavra de Deus falou que Ele seria o nosso refrigério. A palavra de Deus falou que Ele seria o nosso lugar de descanso, a nossa torre segura. A palavra de Deus falou que nós subiríamos como águia, voaríamos como águia e não nos cansaríamos. Foi Ele que falou isso. A palavra de Deus diz que Ele renovaria as nossas forças. A palavra de Deus fala, querido, que Ele seria o nosso lugar de descanso. Então, tudo aquilo que nós fazemos que ultrapassa o limite da obediência gera cansaço, além do extremo, ou além daquilo que era para ser gerado. Eu acho que Deus tem chamado a nossa atenção nos últimos tempos para a gente refletir sobre isso.
não é a primeira palavra que vem chamar nossa atenção sobre coisas do dia a dia. Porque para a gente alcançar as coisas eternas, nós precisamos administrar bem as coisas do dia a dia, não é verdade? Para a gente alcançar as coisas eternas, nós precisamos administrar bem as coisas do dia a dia. Então, se eu não administrar bem as coisas do meu dia, eu vou perdendo a eternidade de forma fracionada. Sabe? Hoje eu perco um pouco, amanhã eu perco um pouco, amanhã eu perco um pouco, amanhã eu perco um pouco, e de repente a gente perdeu coisas que a gente não notou mais, a gente não percebeu. Eu vou falar por mim, irmãos. O melhor exemplo somos nós mesmos. Eu vou falar por mim. Antes de voltar a trabalhar como eu estou trabalhando nos últimos tempos, eu sabia que a partir do momento que eu tomasse a decisão de me dedicar ao trabalho, eu já sabia, porque eu já vivi isso em outro tempo. Então eu sabia que a partir do momento que eu voltasse a me dedicar 100% a minha atenção ao trabalho, eu ia resolver muitas questões financeiras. Isso era certeza. Eu ia resolver muitas questões financeiras. Mas já era uma certeza também que o meu tempo ia ficar cada vez mais curto para as coisas espirituais. Hoje peguei meu telefone, fui subir umas mensagens para poder achar uma pessoa que eu precisava mandar mensagem. Aí eu fui e vi uma mensagem do rapaz que me mandou mensagem hoje. Ele já tinha vindo aqui na igreja, ele me mandou mensagem hoje. E eu fui ver que ele me mandou mensagem semana passada, perguntando os dias de culto. Semana passada. E eu só fui ver a mensagem hoje, porque ele mandou hoje de novo, e eu fui subir a mensagem e a dele estava lá. Porque senão ia passar mais uma semana sem eu ver. Eu falei para ele, varão, desculpa aí, eu estou numa correria, e eu só vi sua mensagem hoje, porque eu fui subir aqui e vi sua mensagem. Olha que coisa. Quantas pessoas, né, necessitando, quantas pessoas precisando, quantas pessoas que estão precisando que nós estejamos prontos para servir. E quando eu falo prontos para servir, é em qualquer área. Prontos para servir com oração, prontos para servir com a palavra, prontos para servir com aconselhamento, prontos. Deus falou que nós deveríamos estar prontos. Quando ele pergunta a quem eu vou enviar, e ali ele diz, envia a mim, ele estava dizendo, Senhor, eu estou pronto. E aí eu entendo o que Deus está querendo dizer com essas passagens. Essas passagens falam sobre o limite da necessidade. Todas as vezes que nós ultrapassamos o limite da nossa necessidade e entramos dentro da necessidade de Deus, a gente serve a Ele. Mas todas as vezes que a gente ultrapassa os limites da necessidade de Deus para entrar dentro da nossa, a gente desobedece a Ele. E eu acho que nos últimos tempos o que nós mais temos feito é isso. A gente tem ultrapassado os limites. E esses limites que nós temos ultrapassado, está gerando em nós uma falta de provar da eternidade. Está gerando em nós uma falta de provar da eternidade. Olha para vocês verem uma coisa, que coisa interessante, isso é bem interessante mesmo. O Senhor nos plantou, Deus nos plantou, eu e você aqui. O Senhor nos plantou numa das melhores terras que tem. O Brasil é uma das melhores terras que existe. De verdade, irmãos. O Brasil é uma das melhores terras que existe. Eu não estou falando só na questão da nota, da moeda, não. Eu estou falando que em questão de minério, eu estou falando que na questão do solo, da qualidade tropical. Eu estou falando que o Brasil é uma das melhores terras que existe. Tem minério, querido, que tem aqui no Brasil que não tem em outro lugar. Tem minério que tem no Brasil em abundância que não tem em outro lugar. Então imagina nós pisarmos em cima de ouro, nós pisarmos em cima de ferro, a gente pisa em cima de diamantes, nós pisamos em cima de petróleo, nós pisamos em cima de muitas coisas, porque o nosso solo é rico. Agora imagina, se nós estamos em cima de uma mina de ouro,
Quem foi que plantou isso nesse solo? Foi o homem? Não foi o homem. Quem plantou isso nesse solo foi Deus. Agora imagina, vamos pegar a mesma história. Vamos pegar a mesma história do povo quando eles saíram do Egito. O povo quando saiu do Egito, Deus deu um recado para eles. O recado era, não precisam levar nada. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer as mulheres aqui do Egito, juntar os pendentes, os ouro e tudo mais, e dar para vocês. Mas o que era necessário de verdade para eles atravessarem, eles não levaram, eles não tinham. Tudo que Deus fez acontecer no meio do caminho, aconteceu de forma natural, vinda pela parte de Deus. A palavra de Deus fala que eles caminharam 40 anos ali no deserto. 40 anos sendo alimentado por Deus, 40 anos bebendo a água de Deus, 40 anos sendo aquecido por Deus, 40 anos tendo uma sombra por Deus, 40 anos que eles andaram ali, a palavra de Deus fala que a roupa cresceram no corpo deles. A palavra de Deus fala que os pés deles estavam calçados. Então imagina, 40 anos Deus sendo o sustento desse povo. Porque no lugar onde eles estavam, não tinha o recurso necessário. Mas Deus fez brotar água da rocha. Deus fez brotar água da rocha. O que eu estou querendo dizer? Na ótica humana, nós não temos a condição de beber, de vestir, de comer, se nós não nos rendermos ao sistema. Na ótica humana, nós não temos essa condição. Amém ou não amém? Na ótica humana, nós não temos essa condição. Mas na vontade de Deus, Ele faz brotar água da rocha. Que coisa interessante, não é? Eu sei que a dona Elaine, a minha sogra, é vó. Eu sei que a minha sogra é vó. Mas eu gosto tanto quando minha esposa chega e fala assim, ai, minha mãe comprou uma calça para a Isabelle, ou uma blusa para a Isabelle, uma blusa para o Lourenço. Eu falo, obrigado, Deus, o Senhor está fazendo brotar. Porque os meninos estão crescendo, Deus. Os meninos estão crescendo. Que o Senhor faça mesmo, prospere ela, abençoe ela para que a roupa cresça no corpo deles. Sim, Deus tem que abençoar muito a avó deles, para que a roupa cresça no corpo deles. Enquanto eles vão crescendo, a roupa vai se renovando. Que Deus abençoe a avó dos meninos. Amém? É assim que nós temos que ser, irmãos. A gente tem que acreditar que Deus pode levantar colunas para nos abençoar. A gente precisa acreditar que Deus pode levantar pessoas, assim como Ele levantou o povo no Egito para abençoar a caminhada do povo. Deus pode levantar, querido, sim, porque Ele disse isso biblicamente. Ele falou que Ele usaria, desculpa falar, mas Ele usaria a riqueza dos ímpios para abençoar o justo. Ele falou que usaria a riqueza dos ímpios para abençoar o justo. Quando o povo chegou na terra, eles não precisavam plantar, eles não precisavam, querido, edificar, porque eles pegaram terras preparadas. Eu estou dizendo para vocês que todas essas palavras que Deus tem falado nos últimos tempos, têm nos chamado a atenção, para o sentido de fé, para o sentido de acreditar em Deus, para o sentido de andar dentro do centro da vontade de Deus, da obediência. O limite, querido, entre o nosso trabalho e a vontade de Deus é a obediência. O limite entre o nosso esforço e a vontade do Senhor é a obediência. Qualquer coisa que nos tira do centro da obediência, querido, está nos desviando do propósito. Qualquer coisa que nos tira da obediência de Deus vai nos desviar do propósito. Nos últimos tempos, foi o que foi falado aqui agora, Deus não tem exigido muito da gente, né? É verdade? Deus não tem exigido muito da gente, Deus não está pedindo muita coisa. Mas eu acho que ficou tão fácil, que ficou até difícil de obedecer.
Não é verdade? Ficou tão fácil que ficou até difícil de obedecer. Imagina Deus olhar para você e falar assim: não estou te pedindo nada, só estou te pedindo que você me obedeça. E esse obedecer vai nas coisas mais simples. Porque esse obedecer faz a gente olhar para as nossas condições. A primeira coisa que a gente faz é olhar para as nossas condições. Se a gente não olhar para as nossas condições, querido, a gente vai perdendo a nossa força. E aí é nessa hora que a gente deveria obedecer. Quando a gente perde as nossas forças, é exatamente nessa hora que nós deveríamos manter a obediência. Não é isso que ele fala na palavra dele? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, querido, é Deus continuar fazendo, porque enquanto nós estamos no nosso nível de necessidade, Ele continua aperfeiçoando, trabalhando, fazendo o que tem que ser feito, por causa da nossa fraqueza. Se todas as vezes que nós nos sentirmos, se todas as vezes que nós sentíssemos fracos, eu estou falando fraco em todas as áreas, e principalmente na questão financeira. Se todas as vezes que nós nos sentíssemos fracos financeiramente falando, a gente tivesse coragem de permanecer mais um pouquinho, coragem de permanecer só mais um pouco, eu tenho certeza que nós ia começar a ver coisas sobrenaturais, cara. De verdade, eu tenho certeza disso. Não é possível que esse Deus mudou, não é possível que esse Deus deixou de ser Deus, irmãos. Ele fez a farinha da viúva em abundância, estava acabando. Ele fez o azeite. Olha só que coisa interessante. Deus fez roupa crescer no corpo. Deus sustentou pessoas com maná vindo do céu. Deus deu água para pessoas. Então não é possível que esse Deus perdeu o poder dele com o tempo. Mas só que eles estavam num lugar que não tinha para onde correr. Eu acho de verdade, a gente só vai provar o dom de Deus, irmãos. Eu acho que a gente só vai provar o dom de Deus o dia que a gente não tiver mais para onde correr. De verdade. É porque as coisas ainda é um pouco fácil para nós. Fala a verdade, ainda é um pouco fácil, não é? Se a gente perder um emprego hoje, irmão, amanhã a gente manda currículo uns 10, 5, sei lá, uns 10, pelo menos um dos 10 vai chamar a gente para fazer uma entrevista. A gente ainda tem essa facilidade, mas no deserto eles não tinham. Em lugares assim eles não tinham. Então, ou era acreditar, ou não. Eu estou falando para vocês que Deus está chamando a gente para viver coisas eternas. E o limite da nossa necessidade e a necessidade de Deus é a obediência. E de verdade, vale a pena obedecer, irmãos. Eu entrei nessa onda agora, nesses últimos tempos, de trabalhar igual um louco. Quitei as contas que eu precisava quitar, de urgência, paguei o que tinha que pagar, e já estou assim para Deus: Deus, eu não vou ficar nessa loucura. Eu já estou falando com Deus: Deus, eu não vou ficar nessa loucura. Não pretendo ficar nessa loucura. Porque isso é coisa de louco, irmãos. O sistema requer cada vez mais da gente. Cada vez mais. E se a gente não der um basta nisso, a gente vai viver preso nisso. Eu falei para vocês aqui esses dias. Esses dias para trás nós gastamos com a máquina de lavar roupa. Depois dela veio a geladeira. Consertamos a geladeira. Esse mês eu já vou ter que parar o carro. Olha, o mês atrasado era a moto. No outro mês foi a máquina de lavar roupa. No outro a geladeira. Agora o carro vazando óleo que não tem mais condição de andar. Se a gente não der um basta nisso, irmãos, esse sistema vai sugar a gente. Se a gente não der um basta nisso, esse sistema vai sugar a gente, porque nunca vai ser suficiente. Satanás faz desse jeito. Nunca é suficiente. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou obedecer ao dono do ouro e da prata, eu vou obedecer ao dono dessa terra poderosa, dessa terra rica, e vou confiar que Deus é suficiente para todas as coisas. Amém, irmãos? Fique de pé, vamos orar ao Senhor Jesus.
Glória a Deus. Se você acredita nessa palavra, de verdade, se você acredita no que foi dito aqui, irmãos, que se você faz uma análise da sua história, faz uma análise da sua vida, pergunta: quando foi que eu deixei de obedecer? Quando foi que as minhas necessidades se tornaram maior do que as necessidades de Deus? Quando foi que eu ultrapassei o limite da obediência? Quando foi que a obediência se tornou sacrifício, e sacrifício que não está me gerando nada? Faz essa pergunta constantemente para você. E Deus, com certeza, vai te conduzir pelo Espírito Santo e te convencer, assim como Ele tem me convencido todos os dias, que não vale a pena viver nessa loucura. Amém? Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos diante do Senhor, nós te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia, agradecemos, ó Pai, por essa palavra que foi ministrada aqui nessa noite, a qual nos traz, Pai, um alerta, dizendo, meu Deus, que nós não podemos perder as coisas eternas, nós não podemos, Pai, abrir mão das coisas eternas, nós não podemos abrir mão, ó Pai, da obediência. Sim, Deus, o Senhor tem nos chamado para viver a plenitude do Senhor, o Senhor tem nos chamado para viver a abundância do Senhor, ó Pai, e nós queremos de verdade ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo. O Senhor sabe o que nós necessitamos, mesmo antes de nós abrirmos a boca. O Senhor sabe o que nós precisamos comer, o Senhor sabe o que nós precisamos beber, o Senhor sabe o que nós precisamos vestir, e todas as coisas pertencem ao Senhor, ó Pai. Por isso eu quero te pedir, meu Deus, abra as comportas do céu, derrama bênçãos sem medida sobre a vida do Teu povo. O Senhor diz pela Tua palavra, meu Deus, todo aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor também é fiel a eles. Por isso, Deus, eu quero te pedir, Pai, que essas bênçãos nos alcancem, em nome de Jesus, Pai, que seremos, meu Deus, benditos no campo, na cidade, seremos benditos, ó Pai, ao entrar, ao sair, meu Deus, o fruto do ventre, da amassadeira, ó Pai, meu Deus, os celeiros serão benditos. Ah, Jesus Cristo, o Senhor diz que são os animais, meu Deus, as plantações, todas as coisas, Pai, ah, Jesus, vai ser abençoado por causa da obediência ao Senhor. Meu Deus, por isso eu te peço que essas bênçãos nos alcancem e que possamos viver a plenitude do Senhor todos os dias, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor diz, meu Deus, que nós devemos nos alegrar, Pai, se tivermos o que beber, o que vestir, alegre-se, é assim que o Senhor diz, e nós queremos nos alegrar de verdade, meu Deus. Por isso nós damos um basta, meu Deus, nessa artimanha de Satanás, de todos os dias, Pai, nos propor render a Ele. Todos os dias Ele vem e nos propõe para a gente render a glória desse mundo, e nós não queremos, ó Pai, provar da glória desse mundo, nós queremos estar diante do Senhor, nós queremos obedecer ao Senhor, assim como o Seu Filho Jesus Cristo obedeceu e foi sustentado, alimentado pelos anjos, ó Pai. Meu Deus, no dia da nossa fome, o Senhor pode mandar alimento, no dia da nossa sede, o Senhor pode fazer água brotar da rocha, no dia da nossa necessidade de vestuário, o Senhor pode fazer a roupa crescer no corpo, ó Pai. E é assim que nós te pedimos, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua glória sobre o Teu povo, em nome de Jesus, aleluia. Tem algum recado aí? Encontro das irmãs, aleluia. Irmãos, deixa eu incentivar vocês, no encontro das irmãs, na reunião dos homens, também no grupo de jovens, ainda que nós não tenhamos, tá? Ou ainda que nós não participemos, vamos supor, os homens não participam do encontro das irmãs, mas não custa incentivar pessoas a virem, amém? Aleluia. Provavelmente no nosso ambiente de serviço nós conhecemos pessoas, provavelmente nós trabalhamos com homem, com mulher, e nós podemos incentivá-las a estar, assim também os homens, incentivar os homens a estar. E principalmente agora, irmãos, vamos fortalecer o grupo de jovens, amém? Então, convide jovens, se for preciso, busca, deixa aqui, depois busca, leva, se for preciso, até os pais compreenderem a importância da igreja na vida dos seus filhos, amém? Então, vamos fortalecer os grupos, vamos fortalecer cada um dos encontros. Nessa sexta-feira, então, agora, vai ter encontro das mulheres aqui, tá? Reunião das mulheres. Eu acredito que vai ser uma bênção, amém? Eu acredito que vai ser uma bênção, um tempo de glória, em nome de Jesus Cristo.
Glória a Deus. Irmãos, sobre a questão do retiro, faça a inscrição, tá? No caso você, conversa com seu marido, já falei, vai lá, participa durante o dia, depois qualquer coisa a gente te traz aqui, entendeu? Mas participa, né? Você não tem a necessidade de dormir lá, você está gestante, entendeu? Seu marido ainda não faz parte, né? No caso da senhora também, missionária, tá? Principalmente por causa dos seus filhos, amém? É importante eles envolverem com os jovens de lá. Então, se organiza para que eles vão, participem. Se a senhora não for permitir que eles durmam lá, mas que pelo menos eles vão, participam durante o dia e voltam depois, tá? Os demais já sabem como é que funciona, né? Mas é necessário, irmãos, amém? A gente avançar, porque isso é evangelístico, amém? Glória a Deus. Mais algum recado? Não? Glória a Deus, vamos orar. Se você for ofertar, dizimar, deposite no gasofilastro ou use o QR Code em nome de Jesus Cristo e nós vamos orar para poder encerrar. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Obrigado, ó Pai, por essa palavra que foi ministrada. Meu Deus, assim, ó Pai, como nós já oramos, Pai, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre o teu povo. Meu Deus, toma o dizimista pelas tuas mãos, toma o ofertante pelas tuas mãos, ó Pai, porque o Senhor diz na tua palavra, fazei prova mim nisto, e nós queremos de verdade, Deus, fazer prova do Senhor. O Senhor pode fazer isso, o Senhor pode abrir as portas, o Senhor pode abrir as comportas. Então, meu Deus, de verdade, nós estamos confiando que o Senhor ainda é o mesmo, nós estamos confiando que o Senhor ainda tem poder, nós estamos confiando que o Senhor ainda abençoa o teu povo. Então, meu Deus, segundo a nossa obediência, nós te pedimos, abra as comportas do céu sobre nós, abra as comportas do céu, Pai, derrama bênçãos sem medidas, em nome de Jesus sobre o teu povo, os fiéis do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Deus, leva-nos para casa na máxima segurança, nos livra da bala perdida do homem sanguinário, nos livra, ó Pai, da violência dessa cidade, e nos dê uma boa noite de descanso. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, com o grande amor de Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus, que vem estar conosco não só hoje, mas para todo sempre, e todo aquele que crê, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus, cumprimente seus irmãos com a paz do Senhor, e vão em paz, em nome de Jesus.